Orei a Alá muitas vezes e frequentava a mesquita todas as noites com meus novos amigos da Guarda Revolucionária Islâmica após ser libertado. Eu ia lá e orava a Alá para me dar a oportunidade porque o martírio é uma escada que te leva direto ao paraíso do Islã. Eu estava miserável, eu estava suicida. Eu sentia essa culpa e vergonha com as quais lidava constantemente porque eu nunca estava à altura. Eu nunca conseguia alcançar o padrão que era exigido de mim como muçulmano. Meu maior medo era que, se eu morresse sem o martírio, eu iria queimar separado de Deus no inferno. O convidado de hoje viveu uma vida que quase parece impossível. Ele nasceu e foi criado no Irã, cresceu acreditando que o martírio era a maior honra e acabou servindo na Guarda Revolucionária Islâmica, a IRGC, a própria organização no coração da República Islâmica. Ele já acreditou que Israel era o inimigo. Hoje, depois de escapar do Irã, ele dedica sua vida a expor o regime que um dia serviu. Mohammad Farid, seja bem-vindo. Obrigado por me receberem. Mohammad Farid. Você já quis morrer lutando contra Israel e os infiéis. Hoje você é um dos apoiadores de Israel. Como alguém passa por uma transformação tão dramática assim? Pergunta rápida. O Messias judeu tocou minha vida quando eu estava preso na ideologia de morte do Islã. Tudo mudou. Meus olhos se abriram. Passados 20 anos, olho para trás e penso, graças a Deus por Jesus e por Israel. Ao olhar para seu eu mais jovem, você se reconhece? Reconhece sua vida anterior? Eu meio que preciso lembrar daquela pessoa para saber de onde eu vim, mas eu não quero mais voltar lá. Eu sou um novo homem em Cristo. Todas as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E realmente eu tive uma transformação que foi tão oportuna e tão necessária, porque senão eu teria destruído minha vida acreditando nas mentiras e nos enganos que foram ditos a meu respeito por tantos anos. Talvez possamos voltar à sua infância. Como era viver no Irã quando criança? Conte pra gente como foi essa trajetória. Com certeza. Eu nasci 5 anos após a Revolução Islâmica do Irã, sob a República Islâmica do Irã. Tudo o que conhecíamos naquela época era sobre guerra, martírio, sacrifício. Quando eu nasci, o Irã já estava em guerra com o Iraque há 4 anos. E eles chamavam a nossa geração de geração da guerra porque nós meio que nascemos em meio ao caos, derramamento de sangue, foguetes e tudo isso. Quando eu era criança, quando eu era bem pequeno, eu meio que me lembro do meu tio que se alistou voluntariamente nessa guerra. Ele tinha 4 filhos pequenos e partiu, morrendo pela causa do Islã. Nossa família virou uma família de mártires, celebrada, honrada e glorificada. Temos ruas com nosso sobrenome em 2 cidades. O mural do meu tio está pintado na maior mesquita onde meus avós moravam, no norte do Irã. E nós éramos meio que o exemplo do Islã e do que o Islã poderia produzir. E eu fui totalmente criado e mergulhado no ódio aos não muçulmanos, especialmente aos judeus e cristãos. Eu me lembro quando íamos para a escola desde pequeno, primeira série, segunda série, não importa, ensino fundamental, anos finais do fundamental, não importava. Todas as manhãs, antes de irmos para as aulas, fazíamos treinamentos físicos. E então cada criança contava 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois diziam morte a Israel, morte à América, nos faziam pisar na bandeira dos Estados Unidos. E Israel, antes de chegarmos à sala de aula, estava sempre pintado no corredor das escolas. E eu tinha que pisar neles. E eles nos alimentavam com esse ódio de que o inimigo são os judeus, os inimigos são os cristãos, e quem apoia os judeus, esses são os inimigos. E é uma honra sacrificar nossas vidas, lutar contra eles e morrer pelo Islã. Essa é a maior honra que você pode receber. E havia tantos programas, tantos séries de TV e coisas assim mostravam que os palestinos, assim como hoje, estavam suportando tanta injustiça e que eles são as verdadeiras vítimas, e que eles são os oprimidos e o opressor é Israel, e que temos que defendê-los com tudo o que temos. Nosso objetivo é libertar a Palestina e os palestinos. E foi com isso que eu cresci. Agora, olhando para trás, quanto do que você acreditava quando criança era propaganda? Eu diria que 100% disso era pura propaganda. Tudo, camada por camada, depois que Jesus tocou meus olhos e os abriu, eu pude ver. Nós não tínhamos motivo.
O Irã não tem o direito de manipular. E estar no Líbano, estar na Síria, estar no Iraque, estar no Iêmen, financiar o terrorismo, treinar terroristas, as milícias, os grupos por procuração, eles não têm o direito de se meter nisso. Mas eles se veem como os guardiões do Mahdi, o décimo segundo imã. Esse é o destino divino deles dado por Alá, que eles receberam os recursos do país Irã. Eles exploram e financiam esse ódio, propaganda e ações relacionadas. Você acha que tudo isso vem do Islã ou existem outras motivações que eles têm? Isso vem do fundo do inferno, que produz coisas como o Islã, o esquerdismo, o wokeísmo e tudo isso. Se você olhar, todos eles têm esse ódio espiritual. Não há razão lógica. Você não pode argumentar ou raciocinar com eles. Eles simplesmente têm esse ódio espiritual pelos judeus e pelos cristãos. O que acontecia se alguém questionasse o Islã quando você era criança? Bem, vou te contar minha história pessoal de quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu estava diante de Alá, me lavei com água fria pensando que rezava para Alá. Somos persas e falamos Farsi, nossa língua materna. Muitos acham que falamos árabe. Mas então eu estava diante de Alá tentando falar árabe com Alá. E então eu perguntei para minha mãe: Deus só ouve minhas orações, só entende minhas orações em árabe? E assim que eu disse isso, ela ficou muito chateada comigo. E então ela começou a citar o capítulo 5, versículo 1 do Alcorão, que diz: Nas questões que foram reveladas a você, você não deve fazer perguntas. Se você faz perguntas, isso leva à dúvida, e a dúvida leva ao pecado. E Alá queimará os pecadores no inferno. E essa foi a resposta para a minha curiosidade. E naquela idade, qualquer questionamento, qualquer crítica ao Islã é severamente punida. É por isso que eles têm as leis de blasfêmia e qualquer tipo de coisa, mesmo você sendo muçulmano e indo a uma mesquita e fazendo perguntas que possam mexer com a ordem estabelecida. Isso vai causar um tremendo problema. Então, você acha que o medo era e ainda é a arma mais poderosa do regime? É sim, é sim, é o medo, e tudo é motivado pelo medo e pela morte, porque constantemente você tem que ter medo do túmulo, você tem que ter medo do inferno, você tem que ter medo desse regime que é a representação de Alá na Terra. Agora, Quando você entrou na Guarda Revolucionária, você acreditava que Alá tinha te escolhido pessoalmente, que você estava cumprindo a vontade dele ao fazer isso? bem, não é exatamente uma escolha. No entanto, quando você termina o ensino médio, está saudável, é homem, você tem que servir por 2 anos. Quando fiquei naquela fila, eles te colocam em filas diferentes e te designam para a unidade ou lugar onde você servirá pelos próximos 2 anos. E quando eles fizeram isso, quando apontaram para a nossa fila e disseram, esta é a guarda revolucionária, eu pensei, este é o destino de Alá para mim. Vou seguir os passos do meu tio e dos meus primos no sacrifício e martírio. Como era na Guarda Revolucionária? O que você fazia no dia a dia? E quais são suas lembranças daquela época? Bem, meu treinamento básico foi no centro do Irã, muito perto do deserto, na cidade central de Yazd. A base não existe mais. Ouvi que foi destruída, mas foi onde fiz meu treinamento básico. Fomos treinados para ser soldados como em qualquer outro exército, mas havia tantas atividades espirituais nas quais tínhamos que nos envolver. Não era só treinamento físico, como usar botas e, sei lá, fazer exercícios físicos e aprender a ser obediente. Isso fazia parte, claro. Mas também tínhamos treinamento espiritual, como eles queriam manter a cultura da jihad, a cultura do martírio, a cultura do sacrifício bem na sua frente, viva e presente no seu coração e mente, a todo custo, o tempo todo. Tínhamos muitas músicas sobre o martírio, os hinos, as coisas para as quais marchávamos, eram cânticos fúnebres desse tipo. Eles, como parte do treinamento, nos levaram para o sudoeste, para o lado oeste do Irã. Era um tipo de viagem missionária que eles chamavam de No Caminho para a Luz. Fomos até lá e, ao chegarmos, antes de descer dos ônibus, nos disseram: Este é o solo sagrado regado pelo sangue dos mártires. E nós tínhamos que tirar as botas, e então alguém vinha e começava a conduzir elegias sobre o martírio e os sacrifícios necessários para ser honrado para morrer por Alá. E à noite, eles nos levavam a um cemitério vazio dos corpos desses mártires que foram profanados. E então nos colocavam nessas covas vazias à noite para enfrentarmos o medo da morte. Isso fazia parte do treinamento.
E havia tantas rotinas e tantas coisas como o fato de termos que participar das orações. Tínhamos que participar de tantas atividades que eram muito, muito espirituais. Então, além do treinamento físico, você também tem um treinamento psicológico e espiritual, certo? O que provavelmente é algo que outros exércitos não têm. Com certeza, nós tínhamos tudo isso, sim, senhor. Você esperava que, sabe, se envolveria em uma guerra para poder se tornar um mártir? Eu orei a Alá muitas vezes. Orei muitas vezes. Eu estava na mesquita. Você tem que praticamente arrastar os muçulmanos para irem à mesquita uma vez por semana, às sextas-feiras. Eu ia à mesquita todas as noites com meus novos amigos da Guarda Revolucionária Islâmica após ser libertado. Eu ia lá e orava a Alá para me dar a oportunidade, porque o martírio é uma escada que te leva direto ao paraíso do Islã. E minha vida não era um mar de rosas, eu estava miserável, eu era suicida. Eu sentia essa culpa e vergonha com as quais lidava constantemente porque eu nunca estava à altura. Eu nunca conseguia alcançar o padrão que era exigido de mim como muçulmano. Nós, muçulmanos xiitas, praticamos a autoflagelação. Nós nos cortamos, batemos em nossos peitos e batemos em nossas cabeças. Eu fazia isso, ia às cerimônias, batia no peito, pegava uma bandeira, batia nas costas e atingia minha cabeça com uma espada. Eu tenho essa cicatriz no topo da minha cabeça, fazendo todas essas coisas para saber que estou agradando a Alá, que sou aprovado por ele, mas nunca cheguei perto. E esse era o meu maior medo. Se eu morresse sem o martírio, eu iria queimar, separado de Deus no inferno por toda a eternidade. Agora, Que mentiras sobre Israel você acreditava naquela época? Eu te conheço, e quando criança, você marchava gritando morte à América e a Israel. Quando entrou para a Guarda Revolucionária, o que pensava sobre Israel? que Israel e os judeus estão causando corrupção ao redor do mundo, manipulando tudo e são responsáveis por tudo o que está errado nos países islâmicos. Toda a corrupção, toda a injustiça, tudo isso é por causa dos judeus. E enquanto os judeus estão no coração do governo mundial único do Islã, todo o Oriente Médio você vai para a Turquia e depois do sul até o norte da África é como uma mancha. É como uma contaminação de impureza que está no coração do mundo muçulmano, que por causa disso tudo, todas as fomes que temos, toda a seca, tudo o que está errado, é porque enquanto esses judeus espirituais impuros e contaminados permanecerem lá, e enquanto essa mancha estiver lá, vamos continuar tendo esses problemas, e eles precisam ser eliminados. Essa mancha precisa ser lavada. Esses são só alguns exemplos. Eu poderia passar horas falando das mentiras que nos contaram. Agora, Obviamente você tem judeus vivendo no Irã, e sabe, décadas atrás havia muitos mais. O regime dizia: nós não temos problema com judeus, só temos problema com Israel. Então você está dizendo que isso é uma mentira que eles estão contando? bem, eu acho que há cerca de 3 ou 5 judeus que vivem no Irã, um país de 90 milhões de pessoas. Que tal todos nós viajarmos e vermos judeus e cristãos indo viver na bela e tolerante República Islâmica do Irã para ver o que vai acontecer? É assim mesmo na realidade? Porque eu não sei. Quando eu estava no ensino fundamental, havia uma suposição, não que isso fosse verdade, que em uma rua morava um judeu. Eu tinha que andar 2 milhas a mais para não passar por aquele beco, porque onde o judeu anda, se um muçulmano passar, você fica impuro, você se torna contaminado. E isso tudo por uma suposição. Eu tinha tanto medo que precisava andar mais 2 milhas, mais 30 minutos, só para evitar essa impureza espiritual. Que talvez tivesse morado um judeu ali, ou que eles eram donos daquela casa, ou seja lá o que fosse. Não existe isso de judeus vivendo no Irã como pessoas normais. O capítulo 9, versículo 29 do Alcorão diz isso. Se você quiser continuar sendo judeu ou cristão em uma sociedade governada pela Sharia muçulmana, você tem que pagar a jizya, o imposto de proteção, e tem que ser submisso e se sentir humilhado. Você precisa vir rastejando de joelhos e pagar a jizya a esse clérigo muçulmano, porque tem misericórdia de não te matar. Isso está no capítulo 9, versículo 29 do Alcorão. Qualquer um pode conferir. E esse é o melhor status que muçulmanos e cristãos têm sob o Islã. Agora, Se ainda estivesse na Guarda Revolucionária Islâmica hoje, o que mais te assustaria? A guarda mudou desde sua época de serviço? não muito, não mudou tanto assim.
A Guarda Revolucionária Islâmica tem seus grupos por procuração e é a mão que exporta o Islã para fora do mundo islâmico. E eu queria fazer parte disso, dessas duas forças. Essa é a parte que está no Iraque, na Síria, no Hezbollah, no Líbano e em outros lugares ao redor do mundo. E isso não mudou muito. Essa máquina do terrorismo, esse nazismo islamofascista, só ficou mais forte desde que eu fiz parte dela. Ficou mais complicado, eu diria. Agora, Você acabou perguntando a um estudioso islâmico no que mais eu preciso fazer, certo? Qual foi a resposta dele para você? sim, eu realmente viajei para o nordeste do Irã, o segundo maior local de peregrinação do Islã xiita, o santuário do oitavo imã, Reza. Eu fui ao santuário dele e, claro, isso foi algo enorme. É como o local de adoração para os xiitas. Pessoas do Afeganistão, Paquistão, Iraque, de todos os lugares vêm para visitar esse local. E há muitos estudiosos xiitas bem conhecidos que ficam lá. Eles dedicaram suas vidas à causa do Islã e ao estudo do Islã. Aqui, após dor e espera na fila, finalmente tenho a chance de conversar com um deles. E eu fiz essa pergunta para aquele estudioso naquele dia: quanto mais eu preciso fazer, ou existe alguma garantia? E eu preciso acrescentar uma coisa a isso. Eu preciso acrescentar um detalhe aqui, porque você pensaria, ok, os muçulmanos só rezam 5 vezes por dia e talvez jejuem um mês no Ramadã e talvez vão a Meca uma vez na vida, e isso é o Islã. O Islã é uma ideologia muito complicada que dita todos os pequenos detalhes da sua vida. Desde o quanto você viaja, até o que você veste, até o que você come, tudo, você está sempre obcecado por essas regras e regulamentos. E aí você chega aos xiitas, a seita da qual fazíamos parte, e então tem todas as sessões de luto e comemoração do Muharram, e as autoflagelações, e colocar lama sobre lama no corpo, e agir como se estivesse triste, de luto pelos acontecimentos que ocorreram no Islã xiita. Quero dizer, eu fazia tudo, cada respiração, cada minuto, cada segundo meu era consumido pelo Islã e pelo Islã xiita. E aqui estou eu, na frente desse clérigo muçulmano, contando, listando essas coisas para ele, e ele diz: meu filho, você não fez o suficiente. Há muito mais, o Islã é muito mais profundo, exige muito mais de você. E aí eu meio que fiquei incomodado com o que ele disse, e perguntei: e você? Você sabe para onde vai ou o que vai acontecer comigo? Ele disse: o profeta do Islã não sabia. Como eu vou saber? Maomé não sabia o que ia acontecer com ele. Como eu vou saber? E como você vai saber? E isso, eu fui buscar respostas. Havia um sentimento tão grande de desesperança depois daquela conversa que eu não conseguia ver outra saída além do martírio para escapar dessa vida miserável que o Islã oferece. Ele oferece uma vida miserável e sem esperança. Você acha que esse sentimento faz muitos muçulmanos quererem se tornar mártires? Com certeza. Mas existe uma doutrina no Islã, e isso é parte dela. Mas existe uma doutrina no Islã que ensina o ódio. Chama-se Al-Wala wal-Bara. Procure a doutrina no capítulo 60, versículo 4 do Alcorão, que orienta todos os muçulmanos, xiitas ou sunitas, conforme está escrito no Alcorão. Essa é a base de tudo no Islã. Tudo vem dessa única doutrina. É o tribalismo divinizado. Então, o que é Al-Wala? Al-Wala é lealdade e amor pelos muçulmanos, deslealdade e ódio pelos não muçulmanos. E é isso, eles te ensinam todo esse ódio, eles dizem que você é melhor do que os outros e tem a melhor religião. Você tem a religião mais perfeita, mas sua religião não tem resposta para a humanidade. Quando você pensa logicamente sobre isso, então você não pode questionar. E então você está constantemente lidando com culpa, condenação e medo. E então, quanto mais você ora, mais você esbarra num bloqueio total, um vazio total, um niilismo total. Todas essas combinações te arrastam para um ponto em que você não vê esperança, nem futuro, nem propósito, a não ser morrer por Alá como um sacrifício, matando os infiéis, as pessoas que você odeia. Então, pelo menos perdi esta vida, mas terei a vida eterna com Alá. Essa é a única garantia que você tem. Fale sobre o seu amigo Razul. Ele entrou na sua vida. O que havia de diferente nele? E sabe, o que você aprendeu com ele? Claro,
Quando terminei meu serviço militar e estava orando a Alá pela oportunidade de morrer por ele, imagine um jovem de 21 anos, meu Deus. O quão distante de tudo eu estava, o quão perdido, devo dizer, eu estava. Eu tinha um amigo dispensado do serviço militar por motivos médicos. Ele é 3 dias mais velho que eu. Estudávamos e crescemos juntos. A mãe dele e meu pai eram colegas de trabalho no hospital, e então, quando fui para o serviço militar, ele não foi. Tivemos um intervalo de pouco mais de 2 anos. Quando voltei, tentei contato com ele. Saímos e naquele dia percebi sua mudança. E ele carregava uma paz tão grande que parecia fabricada, parecia algo não natural. E eu insisti com ele e o questionei. Ele finalmente revelou que isso ocorreu no Irã. Ele arriscou a própria vida por mim para falar sobre Cristo e o cristianismo. E naquele dia ele compartilhou comigo que eu não preciso ser sacrificado, um sacrifício já foi feito, e se eu apenas acreditar, e a apresentação do Evangelho mostra que Jesus foi espancado, ferido, cortado, seu sangue derramado e entregou a vida para que eu tivesse a vida eterna. Isso é a melhor coisa que eu já ouvi. Tudo o que eu tentava fazer como muçulmano, tudo o que eu tentava fazer, e eu me cortava, sangrava e me batia. Quando tentava oferecer minha vida em sacrifício por vida eterna, isso não ajudava. Isso só causava depressão, ansiedade e pensamentos suicidas. Ele disse que essa dívida que eu tentava quitar já estava quitada com Deus, e eu só precisava aceitar isso. E essa é a melhor coisa que eu já ouvi. Essa é a melhor coisa que eu já ouvi. Agora, Com que idade você se converteu ao cristianismo e como sua família reagiu a essa decisão? bem, já faz 20 anos, eu tinha quase 22 anos, e quando aceitei Cristo sabe, eu simplesmente, depois daquela transformação que tive, algo aconteceu dentro de mim que me fez querer manter isso em segredo, se é que posso dizer assim. E eu sabia o preço. Eu sabia o que isso iria envolver. Eu sabia que se eu simplesmente saísse por aí e anunciasse essa mudança, tudo iria desabar. Mas eu pensei que iria guardar isso só para mim até ter certeza. Não queria só fazer mais uma coisa e sair anunciando para todos. Mas quando você é muçulmano, porque é uma religião tão hipócrita que está sempre jogando isso na sua cara, porque se você olhar para os muçulmanos, eles têm todas as mesquitas do mundo. Eles têm todas as casas do mundo, mas precisam rezar nas ruas. Eles precisam jogar seus tapetes e bloquear as passagens, pistas, calçadas e estacionamentos para rezar, porque é uma demonstração tão grande de hipocrisia. É religião para os outros, não para você mesmo. E aqui, quando você não pratica o Islã, você já está anunciando isso. Todo mundo na nossa casa estava percebendo. Eu não estou indo à mesquita toda noite. Eu não estou assistindo aos sermões. Eu não estou andando com as mesmas pessoas. Então a suspeita estava crescendo na nossa casa, e eu estava tentando manter isso em segredo. E então, uma noite, no flagra, eu chamaria de no flagra. Meu pai entrou no meu quarto e me pegou enquanto eu estava orando para Jesus e tentando manter isso em segredo. Mas então eu discuti com ele e ele era muito violento, muito fisicamente violento e abusivo, e ele me expulsou. Eu não deveria dizer que ele me expulsou. Fugi de casa para salvar minha vida porque ele me perseguiu e começou a me bater. Então você temia ser morto. Eu sei que no Islã a apostasia é punida com pena de morte, certo? A apostasia sob a Sharia do Islã é punida com a morte, e você está fazendo uma coisa boa. Você está prestando um serviço porque agora você está removendo um traidor. Você será recompensado por isso. Não é apenas permitido por lei, isso é recompensado. Como você conseguiu escapar do Irã, afinal? Bem, eu vivi no Irã, na igreja subterrânea do Irã, que é a igreja evangélica que mais cresce no mundo, pelos 3 anos seguintes. Eu era muito ativo e estava apenas vivendo minha vida, mas em 2008, a rede de igrejas da qual eu fazia parte, eles pegaram muitos dos fiéis. Eles foram presos, sequestrados, jogados em prisões. E era assim, quando uma pessoa era comprometida, toda a rede era comprometida. Esse regime maligno força qualquer um a falar por causa da tortura, do estupro e das coisas que eles fazem com as pessoas. E eu simplesmente sabia que, se eu ficasse, seria prisão e Deus sabe o que mais. Então, naquela época, eu escapei e fui para a Turquia. E então, por fim, pela graça e misericórdia de Deus, eu acabei nos Estados Unidos. Israel está lutando contra pessoas que pensam como você pensava antes. Você acha que Israel realmente entende seu inimigo? Que realmente entende esse regime? Eu acho que Israel entende, sim. Os ocidentais não entendem.
A maioria dos cristãos no Ocidente não entendem, mas acho que Israel entende. E depois de 7 de outubro de 2023, eu acho que a mentalidade do governo, das pessoas que estão dentro de Israel, e eles são os que estão no comando de Israel como governo, como o povo que governa, acho que agora eles entenderam isso, e eu vejo que eles foram atrás do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis e de Bashar al-Assad, que estava nas mãos do regime islâmico, do Rashid al-Arab do Iraque. Eu só vejo que os dominós estão caindo porque todos esses grupos que mencionei eram assim. Eles são grupos proxy, financiados e treinados pela Guarda Revolucionária Islâmica e pelo regime do Irã. E agora eles estão lidando com a cabeça disso, a cabeça desse povo que tem todos esses tentáculos que estão. Eles supostamente criaram um eixo de resistência que circula para chegar a Israel, para eliminar ISIS. Como o Ayatollah Khomeini disse certa vez, temos que eliminar Israel não só da terra, mas do tempo. E eu acho que Israel entende que depois de 7 de outubro de 2023, eles tomaram essa decisão, essa determinação de que lidar apenas com os tentáculos vai resultar em caos contínuo, terrorismo contínuo, assassinato contínuo. E eles precisam lidar com quem financia, quem treina, quem apoia esse mal, que é um regime que atualmente governa e ocupa o Líbano. Agora, Sabemos que Israel eliminou Ali Khamenei. Qual é a importância dele para a República Islâmica? Como você via ele enquanto crescia? Sabe, o que você pensava sobre isso? ele era tudo. As pessoas o viam como um ser divino, realmente como um ser divino. As pessoas que acreditavam que o Irã mudou. Nesses últimos 47 anos de opressão, de ocupação, de colonização da nossa nação por esse regime maligno, o povo iraniano despertou. Posso citar para você muitos estudos, muitas pesquisas que mostram que o povo iraniano está mais distante. Se você não conseguir compará-los com outra nação em que o povo dessa nação seja tão contra seu regime, tão contra seu governo, tão contra a classe dominante, não há outro exemplo. O povo iraniano está desiludido e enojado por esse regime maligno que não os representa, que não representa a cultura persa. O ódio que esse regime tem pelo povo iraniano se manifestou em janeiro deste ano, quando eles mataram mais de 50 mil iranianos e riram disso. Existem vídeos que mostram que esse regime odeia os judeus tanto quanto odeia o povo iraniano. Mas o Ayatollah, o supremo ditador, esse Ayatollah maligno do Irã, era visto como divino. Ninguém acreditava que essa pessoa poderia morrer, pois agora tem 84, 85 anos, está saudável e faz discursos em público. Mas quando finalmente esse ditador foi mandado para o inferno, isso trouxe muita esperança ao coração do povo iraniano. Você acha que, no fim das contas, esse regime pode ser removido? Você acha que isso é uma possibilidade? 100%. Esse regime está no fim. Eles estão dando seus últimos suspiros. Entre os Estados Unidos e Israel, eles mataram cerca de 50 deles. Eu diria que restam mais 50 que agora estão se escondendo em buracos. Se forem eliminados, acabou, serão exterminados. O povo iraniano vai assumir 100%. Eles não são mais fortes que o fascismo nazista. Eles não são mais fortes do que os comunistas da era Stalin. E eles não são mais fortes do que nada. Este é apenas um regime maligno que se escondeu atrás de uma teocracia. Mas o povo iraniano, eles têm determinação e escolheram que preferem morrer a viver com esse povo. Você mencionou que os iranianos comuns são muito diferentes do regime. Como eles veem Israel e as relações com Israel? Você pode ver isso na diáspora, o único povo, o único grupo de pessoas. Você não encontra outro grupo de pessoas que, quando vão às ruas protestar, carregam as bandeiras de Israel. Todos os outros estão carregando a bandeira da falsa Palestina e do Hamas. Ninguém, nenhum grupo no mundo ama e apoia Israel tanto quanto o povo persa. Eles apenas sabem que foram despertados, como mencionei.
Eles sabem que o ódio pelos judeus é ódio por si mesmos e ódio por tudo que é bom, eles perceberam isso. E como resultado, quando você vê as centenas de milhares de iranianos que estão na Europa, na diáspora, em qualquer lugar do mundo, são essas as únicas pessoas que levam a bandeira de Israel consigo para manifestações, para mostrar seu apoio a Israel. E muitos iranianos dentro do Irã, especialmente os cristãos, amam o povo judeu e amam o Estado de Israel. Eles dizem que um dos seus slogans mais famosos é não ao Líbano, minha vida é pelo Irã, nem Gaza nem Líbano, minha vida é pelo Irã. E isso mostra o apoio deles enquanto a esquerda genocida e os islamistas em todo o mundo dizem do rio ao mar, o povo iraniano diz não a Gaza, não ao Líbano, não temos nada a ver com isso. Nossa vida é só pelo Irã. Como seria um Irã livre de verdade? Seria muito diferente do que é hoje? Você teria vontade de voltar e visitar, talvez? Claro, eu adoraria voltar. Nós sabemos como é um Irã livre. Isso não é algo abstrato, não é algo que a gente nunca viu. Antes de 1979, foi quando essa aliança profana entre a esquerda e o Islã tomou o poder e colonizou nossa nação. O Irã parecia uma nação próspera com uma das melhores economias, amigável com Israel, países vizinhos e os Estados Unidos. A El Al voava em 1978. Se você olhar o cronograma de voos, a El Al fazia 18 voos diretos de Tel Aviv para Teherã toda semana. Em 47 anos não houve um voo sequer. Nós sabemos como o Irã está agora. O povo iraniano, o povo persa, é hospitaleiro. Eles não são inimigos dos vizinhos nem dos judeus. Temos uma longa história e relação antiga com o Estado de Israel. Isso remonta a Ciro e Dário e ao túmulo de Daniel, Mardoqueu e Esther. Tudo isso está dentro do Irã. O povo iraniano, agora eles têm sido feitos reféns nos últimos 47 anos, explorados por esse regime nazista e islamofascista maligno, e eles não conseguem se libertar. Eles são reféns. Suas mãos estão amarradas. Eles são jogados em uma prisão. Eles não conseguem sair. Eles precisam de alguém de fora para ajudá-los. Mas quando isso acontecer, Irã, América e Israel, eles terão o seu verdadeiro, o único aliado de verdade no Oriente Médio, que será o Irã. Isso é fundamentalmente uma guerra militar ou uma guerra ideológica ou espiritual? E se for a última opção, por que ninguém pensa nisso na mídia? É uma guerra espiritual, mas seres espirituais lutam usando corpos físicos. Por isso, não basta apenas sentar e rezar. Os muçulmanos não estão apenas rezando, sim, eles estão rezando. Eles amaldiçoam Israel, os Estados Unidos e outros, mas usam e avançam em tecnologia com drones e afins. E você não pode lutar esse tipo de guerra só com orações e dizer, ok, é espiritual, vamos orar por isso e cantar músicas de adoração. Você tem que atacar essas pessoas, você tem que se livrar delas e você tem que usar forças muito maiores. Porque toda vez que o Ocidente demonstra fraqueza, essas pessoas interpretam isso como algum tipo de vitória que Alá, no mundo espiritual, lhes concedeu. Então, é uma guerra espiritual, mas não apenas uma guerra espiritual. O motivo pelo qual o regime ataca Israel é porque é um Estado judeu, certo? Esse é o motivo pelo qual eles vão atrás de Israel. É a escatologia do Islã. O Mahdi, o salvador deles, a figura messiânica e apocalíptica deles, não voltará enquanto os judeus existirem. Você pode pesquisar isso. Está escrito preto no branco no cânone do Islã que, enquanto os judeus existirem, esse fim não chegará. O autoproclamado profeta do Islã ordena aos muçulmanos que lutem contra os judeus e depois os matem. E os judeus vão se esconder atrás das pedras e das rochas, e então vão dizer aos muçulmanos: voltem, venham, aquela árvore ou pedra vai delatar o judeu e dizer: ei, venham aqui, muçulmanos, aqui tem um judeu. E quando 7 de outubro aquela atrocidade estava acontecendo, na verdade, quando os judeus estavam fugindo para salvar suas vidas e se escondendo, muçulmanos ao redor do mundo estavam pensando em sua escatologia, que o fim dos tempos estava prestes a acontecer. Agora, Você pode falar um pouco sobre a divisão entre sunitas e xiitas? Acho que muita gente não entende que existe uma grande divisão entre eles, certo? à primeira vista, o Hamas é um grupo sunita,
O regime islâmico do Irã é xiita, mas eles se unem pelo ódio aos judeus e cristãos. Então, à primeira vista, sim, os xiitas são a família do autoproclamado profeta do Islã e os sunitas são os companheiros. E essa briga interna é por causa de quem vai ser o sucessor. Essa é a única diferença. Mas eles seguem o mesmo Deus, eles seguem o mesmo Alcorão, eles seguem os mesmos hadiths. A diferença está apenas em quem vai assumir a liderança ou ser o sucessor do califa do mundo islâmico. Essa é a única diferença. Xiitas defendem ligação sanguínea com o profeta do Islã, sunitas não consideram isso necessário. E, no final das contas, todos eles acreditam nessa escatologia do Mahdi, nesse Salvador que vai voltar, e todo o resto é igual. O que você acha sobre a islamização da Europa, por exemplo, com a migração e coisas assim? Eles estão cometendo um erro ao deixar seus países serem tomados? Eles estão cavando suas próprias covas. Os cristãos europeus, eles estão cavando suas próprias covas. Eles estão traindo suas próprias filhas. Eles estão traindo os seus próprios, a próxima geração, ao abrir as fronteiras e convidar o Islã e os muçulmanos para virem aos seus países. Você pode ver isso em todas as grandes cidades da Europa, como Paris, Londres, Frankfurt. Você vai até Barcelona, todas essas cidades, Madrid, todas elas caíram nas mãos dos muçulmanos agora, e é assim que eu sempre coloco, quando o Islã não pode avançar pela espada, porque o Islã agora, por natureza, está fraco, porque o Ocidente detém a tecnologia, detém os exércitos, detém o controle, detém todas as aeronaves e toda a industrialização das coisas. E o Ocidente cristão é muito mais forte. Quando o Islã não pode avançar pela espada, ele avança pela imigração. Agora, As pessoas estão cometendo um erro ao dizer que isso é só Islã radical e que o Islã comum está bem? Diferenças no Islã moderado. Ah, você acha que esse é um erro que eles estão cometendo? essa é a maior falsa dicotomia, a maior mentira imposta ao mundo ocidental e, de modo geral, aos intelectuais do Ocidente, porque temos 14 séculos de Islã. Em todo lugar onde o Islã foi fraco, ele finge ter a mente aberta, finge coexistir, finge fazer parte da sociedade e se integrar. Mas então, quando crescem em número, a atitude muda. Agora eles exigem, precisam de comida halal e lojas halal, comida nas prisões, isso e aquilo. Quando eles aumentam em número novamente, é só um jogo de números. Quando se tornam maioria, cristãos ou judeus não têm mais lugar algum. As pessoas muito pacíficas, você pode ver isso ao longo de toda a história do Islã. Sempre foi assim. Quando os turcos na Ásia Menor ou antes da Turquia se tornaram uma nação durante a Primeira Guerra Mundial, turcos, gregos e armênios viveram juntos por 30 anos. Seus filhos cresceram juntos. E então, no momento em que os muçulmanos tiveram a oportunidade, eles se voltaram contra seus vizinhos e mataram mais de 1,5 milhão de cristãos e gregos. É isso que é o Islã. É sempre o jogo dos números, o jogo das oportunidades. E não existe algo como o Islã moderado. Islã é Islã. O Islã preto no branco é uma religião de conquista. É uma religião que ensina o ódio. É tribalismo, é jihad. E no fim das contas vê o mundo em duas casas, a casa do Islã e a casa da guerra. Onde o Islã não governa é a casa da guerra, eles têm que conquistar. E isso é uma ordem de Alá para eles. E então, se eles não podem, como eu disse, se não podem fazer isso pela espada, fazem de outras formas, como imigração e o jihad do ventre. E o povo ocidental, eles disseram para eles: bem, vocês não querem filhos. Filhos são muita responsabilidade. Vão lá e abortem seus bebês. E então nós vamos substituí-los. Vamos substituí-los com o quê? Com quem? Com Alis, com Hassans, com Husseins, com Mohammeds. E sem perceber, antes que você perceba, você se torna outra Londres, outro Durban, outro Nova York, outra cidade caída nas mãos dos muçulmanos, e você se pergunta o que aconteceu. O povo iraniano já passou por isso. Nós votamos e fomos parar nessa utopia islâmico-esquerdista, mas você nunca consegue sair dela. Quando eles assumem o controle, seus direitos acabam, direitos das minorias e das mulheres vão desaparecer. Tudo de bom, tudo que é produtivo vai embora. Agora você se torna um inferno de terrorismo, injustiça, opressão e tantos outros problemas. Olhe para as meninas, veja o que aconteceu em Londres, na Inglaterra. 250 mil meninas,
Meninas menores de idade foram traídas pelo governo e pela família real. Elas foram entregues aos paquistaneses muçulmanos, aliciadas, estupradas em grupo e vendidas para fins cruéis. Quem teria pensado que Nova York teria um prefeito como Mamdani há 20 anos? Você acha que essa é uma nova tendência que vamos ver mais nas cidades dos Estados Unidos? O que pode ser feito a respeito disso? Nós iranianos já prevíamos isso, nós persas já prevíamos isso. Quando estamos gritando aos quatro ventos que quando você desmoraliza sua sociedade e aceita o pecado de todos os tipos e então chama o Islã de ideologia de paz, você diz que é apenas mais uma religião. É só isso, esse vazio vai ser preenchido. Ou você tem uma religião forte para preencher o coração das pessoas e manter a sociedade unida, ou você desmoraliza as pessoas, faz com que elas não deem valor à vida, à família nuclear, à igreja, às sinagogas. Você simplesmente desmoraliza essas pessoas. Elas se tornam seculares. Depois do secularismo vem a homossexualidade. E então, quem quer viver em função da homossexualidade? Imagine que uma sociedade queira lutar essa guerra. Nenhuma sociedade em sã consciência. Veja o que aconteceu na Revolução Francesa. Quando surge esse vazio, são só etapas. Já prevíamos isso. Você não tem propósito. Você não tem senso de que tudo se resume a coisas materialistas, empregos melhores, feminismo e homossexualidade, casamento é casamento, amor é amor. E esse vazio sempre será preenchido pela mão de uma religião forte como o Islã, que traz essa irmandade, que traz essa comunidade, que traz esse propósito de que minha vida sempre vale mais do que apenas o materialismo. E só esta vida, nós já prevíamos isso. Agora, eu sei que você tem seu próprio podcast, onde você conversa com pessoas que deixaram o Islã e se converteram ao cristianismo e coisas assim. Quantas dessas histórias você já encontrou? E que tipo de feedback você recebeu sobre as suas histórias? É empolgante, é emocionante o que está acontecendo. O monopólio de manter os ensinamentos do Islã restritos a um único idioma e a certos lugares foi quebrado. O vento da internet soprou para a casa do Islã e está destruindo a casa do Islã por meio da internet e dos celulares. Eu escrevo bastante sobre isso nos meus blogs no nosso site e falo sobre essas coisas que, mais uma vez, o Ocidente está cerca de 10 anos atrasado. Eles nem prestam atenção nisso. Quando, como muçulmano, você queria fazer uma pergunta, tinha que ir até um imã. Você precisava ter uma formação religiosa erudita, e sempre era em árabe. Então, havia tantas barreiras, tantos obstáculos que você tinha que superar para conseguir suas respostas, que acabava desanimando e no final desistia. Mas hoje, muçulmanos ao redor do mundo estão assistindo a vídeos de apologética, estão vendo as falácias, estão vendo o mal, estão vendo como ex-muçulmanos estão expondo o Islã de pessoa para pessoa. Não é por pressão dos colegas, nem por medo da família, sociedade ou comunidade da mesquita, na privacidade deles, estão vendo o que estamos falando, expondo o Islã, expondo a verdadeira doutrina do Islã e como essa religião é destrutiva e incompatível com qualquer coisa boa. E eles estão vendo isso em particular. Eles estão assistindo a esses vídeos e, um após o outro, estão deixando o Islã. Muitos estão buscando religiões mais produtivas e melhores, como o cristianismo e outras. Então, isso é o que eu pessoalmente chamo de fenômeno do êxodo, o tsunami do êxodo de muçulmanos saindo do Islã para os braços de Cristo. E é simplesmente algo fascinante que nunca aconteceu na história do Islã por causa do que estou explicando para você, porque você não podia ter acesso a essa doutrina. Mas hoje, por causa da internet e dos celulares, nós causamos um impacto tremendo. Ah, em locais sem influência de missionários, cristãos ou qualquer pessoa. Muhammad, Eu realmente aprecio essa conversa. Adorei ouvir sua história e seus pensamentos. Como as pessoas podem te encontrar e manter contato com você e sua organização? obrigado. Bem, se você procurar pelo meu nome, Mohammad Farid, do jeito que está escrito na tela, você pode encontrar minhas coisas. Meu canal no YouTube e o nosso site é iranchristians.org, iranchristians.org. E você pode me encontrar, meus escritos, meus conteúdos, tudo isso está lá. E eu ficarei feliz em receber qualquer ex-muçulmano que esteja assistindo isso no programa. Nós amamos as histórias dessas pessoas que foram despertadas da mesma forma que eu fui despertado, e eu estou apenas feliz por fazer parte disso.
Obrigado, Muhammad. Desejo a você muita sorte e sucesso no futuro. Agradeço a você, obrigado por me receber.